Boa tarde, pessoal. Nós vamos continuar agora corrigindo a unidade 3 do livro Buriti Mais de Matemática, ok? Então, nessa unidade, nós vamos adicionar e subtrair. Vemos aqui na página 52 e 53 que a gente tem um jogo. É um jogo de tabuleiro. Aqui tem o início e vai andando as casas de um em um. E nessas casas tem algumas informações que você, por exemplo, tem que, dependendo de como você joga o dado, os números que caem os dados, se você cair na casa 6, você tem que voltar 3 casas. Quando a gente fala voltar, é porque você tem que diminuir, ou seja, subtrair, ok? Então, volte 3 casas. Aí você vai voltar 1, 2, 3. Você vai cair na casa 3. Na casa 3 tem outra informação. Volte 2 casas. Então, ou seja, você vai ter que diminuir mais 2 casas. 1, 2. Você volta para o número 1. E aí, na próxima vez que você for jogar os dados, ou o dado, né? Dependendo da quantidade de dados que vocês tiverem, você tem que tirar mais do que 2 para não ficar voltando. Porque se você tirar 2, você vai andar 2 casas. 1, 2. Aí você vai voltar novamente para o início, aqui para o número 1, ok? Então, esse é o jogo de subtrair e de somar, tá? Quando você joga o dado, por exemplo, aqui caiu na face 4. Você joga o dado, aí você tem que sair do início, andar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Ou seja, você tem que somar. Na casa 4, tem mais uma informação. Ande mais uma casa. E você vai somar mais uma casa. Você vai parar na casa número 5, ok? Então, tem casas que você vai somar e tem casas que você vai subtrair. Esse é o jogo aqui da página 52 e 53, ok? Agora, nós vamos corrigir a página 54, que tem um jogo. Jogo Árvore das Maçãs. Aqui a gente teria que ter ido lá na página 203 e 201 do livro de matemática. Lá no finalzinho da página do livro, né, tem alguns anexos que a gente tem que recortar. Aí, o que a Pro fez? A Pro pegou, colou os dados e a cartela das maçãs numa folha mais grossa para poder ficar mais firme na hora de transformar essa imagem em dado, né? Na hora de colar, ele vai ficar um pouco mais firme. Esse jogo aqui teria que ser jogado em sala de aula, porque a gente vai precisar de mais um tabuleiro desse ou mais uma cartela dessa árvore. Só que como a gente não está na sala de aula, a gente está em casa, o que a gente pode fazer? A gente pode adaptar para jogar em família. Precisa de 2 jogadores ou mais, mas nesse caso aqui dá para jogar com 2 pessoas. Aí a gente precisa só de um dado, porque se a gente jogar 2 dados vai ficar muita coisa, muita maçã para colocar, e aí não daria muito certo. O jogo acabaria rapidinho. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar só um dado, em vez de 2, que se a gente tivesse com mais tabuleiros desse, daria para jogar com mais dados. E não temos mais muitas maçãs, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar para o outro jogador botões, para ficar diferente. E aí, na rodada, por exemplo, do familiar, eles usam os botões. Usando os botões, caiu lá no dado número 4. Aí ele vai preencher na árvore aqui. Em vez de colocar as maçãs, ele vai colocar os 4 botões. E na vez do aluno, ele usa as maçãs. E aí, por exemplo, saíram 5 maçãzinhas. Ele vai lá, coloca 5 maçãzinhas aqui para poder ir preenchendo o tabuleiro.
Então, vence quem colocar mais objetos da sua vez. Então, vai vencer o familiar se colocar mais botões e vai vencer o aluno que colocar mais maçãs. Ok? Dá para adaptar esse jogo, então. Agora, aqui na página 55, tem as questões sobre o jogo. Observe os dados de cada criança e marque com um X a criança que colocou mais maçãs no tabuleiro nesta rodada. Então, aqui a gente tem essa criança que tirou a face 5 e 4 do jogo. 5 do dado, né? E 4. Então, ela tem aí a face 5 e 4, ok? Nessa daqui, essa criança tem a face 4 e 2, certo? Então, 4 e 2. Quem colocou mais maçãs no tabuleiro nessa rodada? Então, 5 e 4 dá 9. E 4 e 2 dá 6. Então, foi essa criança que colocou mais maçãs no tabuleiro. Observe este tabuleiro. Então, tá faltando aí algumas maçãs nessa árvore. Agora, escreva nos dados abaixo duas possibilidades diferentes de pontos para completar o tabuleiro acima em uma única rodada. Então, quantas maçãzinhas estão faltando aqui? Olha só, são essas maçãzinhas aqui. A gente precisa completar no jogo. Tá faltando, então, aqui. A gente pode jogar o dado nessas três possibilidades. Pode cair essas três possibilidades. Por quê? Porque tá faltando 2, 4, 5, 6 e 7. Então, se eu jogar o dado e cair, por exemplo, no 6 e no 1, 6 e 1, dá 7 maçãzinhas. Se eu jogar o dado no 5 e no 2, também dá 7 maçãzinhas. Se eu jogar o dado no 4 e cair no 4 e no 3, também dá 7 maçãzinhas, ok? Então, essa foi a correção da página 55. Nós vamos continuar aqui, corrigindo as páginas 56 e 57. Na página 56, nós temos adição com números até 10. Tem uma campanha de arrecadação de alimentos. Vamos ver o que está pedindo o exercício número 1. A escola de Amanda e Igor está participando de uma campanha de arrecadação de alimentos. Veja os pacotes de alimentos que cada criança trouxe para essa campanha. Então, a Amanda trouxe 3 pacotes de alimentos e Igor também trouxe 3 pacotes. Pergunta: quantos pacotes de alimentos Amanda e Igor trouxeram no total? Então, 3 pacotes mais 3 pacotes é igual a 6 pacotes. Então, no total, foram 6 pacotes. Conte e complete efetuando as adições. Aqui nós temos 2 pirulitos mais 3 pirulitos, que é igual a 5 pirulitos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós temos 4 brigadeiros mais 1 brigadeiro, que é igual a 5 brigadeiros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa foi a correção da página 56. Na página 57, nós temos Bruno, tem 5 bolinhas de gude e seu irmão tem 3 bolinhas de gude também. Juntos, os dois têm quantas bolinhas de gude? Então, aqui são 1, 2, 3, 4, 5, mais 1, 2, 3, que é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 5 bolinhas de gude mais 3 bolinhas de gude é igual a 8 bolinhas de gude. Aqui, nós temos a representação da adição. Então, na adição, o símbolo é essa
cruzinha em pé aqui, ok? Então, olha só, o símbolo que usamos para indicar uma adição é mais. E o símbolo que usamos para indicar uma igualdade são duas barrinhas paralelas, uma em cima da outra. Então, 5 mais 3 é igual a 8, ok? Juntos, Bruno e seu irmão têm 8 bolinhas de gude. Agora, faça um registro da adição 4 mais 4 é igual a 8. 4 mais 4 igual a 8. Então, olha só, a gente pode fazer assim também, 4 mais 4 igual a 8. Então, essa foi a correção da página 57. Continuando aqui corrigindo, agora nós vamos para a página 58 e 59. Na página 58, mais adições. Calcule e registre os resultados. 3 mais 7 igual a 10, 7 mais 3 igual a 10, 5 mais 5 igual a 10, 1 mais 9 igual a 10, 9 mais 1 igual a 10, 10 mais 0 igual a 10. Então, escreva outras adições com resultados igual a 10. Por exemplo, aqui eu escolhi 2 mais 8 igual a 10, 4 mais 6 igual a 10. Aqui também 8 mais 2 igual a 10 e 6 mais 4 igual a 10. Veja Janaína explicando a Fábio como calculou mentalmente, ou seja, no pensamento, o resultado de 8 mais 6. E aí ela vai explicar para Fábio como que ela está calculando. Calculei 8 mais 2 e obtive 10. Depois adicionei 10 a 4 e o resultado foi 14. Ou seja, ela verificou aí que 8 mais 6, a gente sabe que 8 mais 2 é igual a 10. Então, 8 mais 2, 10, vai sobrar 4 de 6. E aí, ela somou mais 4, o resultado deu 14. E aí, cada um pode traçar uma estratégia diferente para calcular mentalmente. Por exemplo, aqui também, metade de 8 é 4. 6 mais 4 igual a 10. E depois, somando mais 4, que sobrou da metade de 8, dá 14. Agora, calcule e registre o resultado das adições. 6 mais 8 igual a 13. 7 mais 9, 16. 6 mais 7, 13. 8 mais 9, 17. Aqui, a mesma coisa. A gente consegue fazer ou com a conta em pé ou mentalmente. A gente sabe que metade de 8 é 4. 5 mais 4, 9. 9 mais 4 vai dar 13, ok? Então, a gente consegue traçar outros tipos de possibilidades para fazer a soma. Perfeito? Aqui, por exemplo, 9. 9 para 10, falta 1. Então, eu posso tirar esse 1 do número 7, que aí vai sobrar, então, 6. 9 mais 1, 10, mais 6, 16. Então, cada um consegue traçar suas possibilidades, ok? Veja o dinheiro de Nádia e o de Júlio. Depois, complete. Aqui, o dinheiro da Nádia, ela tem uma nota de R$5 e uma nota de 10. Ou seja, ela tem R$15. 10 mais 5, 15. Aqui, Júlio tem uma nota de R$2 e uma nota de R$10. 10 mais 2, R$12. Nádia e Júlio têm juntos R$27. Como que a gente consegue descobrir isso? A gente pode fazer a conta em pé ou a conta deitada, que é o cálculo ou a sentença. 15 mais 12, 5 mais 2 dá 7 e 1 mais 1 dá 2. Ou seja, deu R$27 o dinheiro dos dois juntos. A gente pode também olhar aqui nas cédulas. 10 mais 10 dá 20. 5 mais 2, 7. R$27 os dois juntos. Página 59. Mariana e Rodrigo jogaram bolinhas de gude
Mariana tinha 23 bolinhas de gude e ganhou 8 bolinhas de Rodrigo. Quantas bolinhas de gude Mariana tem agora? Então, olha só. Mariana e Rodrigo jogando juntas. Mariana tinha 23 bolinhas e ganhou 8 bolinhas de Rodrigo. Então, 23 mais 8, 31. Então, ela tem 23 mais 8, 31 bolinhas agora, ok? Então, aqui nós temos Mariana, 31 bolinhas de gude. Agora, escreva os dois próximos números de cada sequência. Então, a sequência aqui está de 3 em 3. Então, 12 mais 15, 12 mais 3, 15. 15 mais 3, 18. 18 mais 3, 21. 21 mais 3, 24. Nessa outra sequência, está somando de 4 em 4. Então, 13 mais 4 vai dar 17. 17 mais 4, 21. 21 mais 4, 25. E 25 mais 4, 29. Essa sequência aqui está de 5 em 5. Começou com o número 11, somando 5 dá 16. 16 somando 5 dá 21. 21 somando 5 dá 26. 26 somando 5 dá 31. Então, essa dica aqui, observe a regularidade em cada sequência. Então, cada sequência, existem formas diferentes para o próximo número aparecer. Aqui foi de 3 em 3, aqui de 4 em 4 e aqui de 5 em 5. Observe uma reta numérica com números que aumentam de 1 em 1. Então, aqui é a reta padrão. O número 0, aí eu não tenho nada. Eu vou somar 1, fico com 1. Eu já tenho 1, somo mais 1, fico com 2. E assim por diante. 3, 4, 5, 6. Essa é a reta numérica padrão. Só que existem outros tipos de retas numéricas. Não é só de 1 em 1 que a gente consegue contar. A gente consegue contar, por exemplo, aqui, está aumentando de 4 em 4 unidades. Então, começou do 0, eu não tenho nada. Ganhei 4, fiquei com 4. Ganhei mais 4, fiquei com 8. E assim por diante. 8, 12, 16, 20, 24 e 28. Eu conto de 4 em 4 aqui. Nessa outra reta numérica, está aumentando de 5 em 5 unidades. Então, eu não tinha nada, ganhei 5, fiquei com 5. Somei mais 5, fiquei com 10. E assim por diante. 10, 15, 20, 25 e 30. Então, essa foi a correção da página 59. Continuando, na página 60 e 61, na página 60 nós temos subtração com números até 10. Conte os carrinhos de Arthur e complete. Então, quantos carrinhos tem aqui na mesa de Arthur? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, há 10 carrinhos sobre a mesa de Arthur. Agora, Arthur colocou quantos carrinhos na prateleira? Então, ele tirou da mesa e colocou em cima da prateleira 3 carrinhos, ok? Quantos carrinhos ficaram sobre a mesa? Então, se ele tirou da mesa 3 carrinhos e ele tinha 10, então, de 10 carrinhos menos 3 carrinhos é igual a 7 carrinhos, ok? Então, a gente pode fazer a conta armada também. 10 menos 3 dá 7. 7 mais 3, 10. Perfeito? Então, ele ficou na mesa 7 carrinhos. Na página 61, Fátima tem 5 abóboras e vai usar 3 para fazer um doce. Então, olha só, ela tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, quantas abóboras sobrarão, já que ela vai usar para fazer os doces? Ela usou só 3. Então, vão sobrar 2. Então, 5 abóboras menos 3 abóboras é igual a 2 abóboras. Aqui a gente vai representar, então, os sinais da subtração. Olha só,
O símbolo que usamos para indicar uma subtração é um sinalzinho de uma barra aí deitada, ok? Então, é o sinal de menos. 5 menos 3 é igual, que são as duas barras, uma em cima da outra, igual a 2. Então, sobrarão, esse termo sobrarão, a Pro destacou aqui, porque sobrarão é o resto, é aquilo que vai ficar. Quando eu tiro de alguma quantidade, é aquilo que fica, ou seja, a sobra ou o resto. Sobrarão 2 abóboras. Agora, faça um registro da subtração. 10 menos 5 é igual a 5. Então, 10 menos 5 igual a 5. Esse é o registro. Complete. 7 menos 1 igual a 6. 9 menos 3 igual a 6. 6. Aqui, ó, tá ao contrário, ó. 6 é igual a 8 menos 2. Eu pego o 8, tiro 2, fico com 6. Então, eu tenho aqui 6 mais 2 daria 8. Então, aqui essa conta está ao contrário. Não tem problema, pode ser feito assim também. Aqui, 6 menos 5 igual a... Desculpa, 6 menos 1 igual a 5. 8 menos 3 igual a 5. Aqui, novamente, está ao contrário. 5 é igual a 9 menos 4. Ok? Então, 9 menos 4 vai dar igual a 5. Não tem problema mudar a ordem aqui. Tem um ditado que diz que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, aqui, nesse caso, a ordem das parcelas não está alterando o produto. Eu tenho uma parcela de 9, eu vou tirar menos 4 unidades e vai ficar igual a 5. Então, essa foi a correção da página 61. Continuando, a página agora 62 e 63. Na página 62, nós temos mais subtrações. Júnior tem 11 anos de idade e Pamela tem 7. Eles fazem aniversário no mesmo dia, ou seja, nasceram no mesmo dia. Calcule quantos anos Júnior tem a mais que Pamela. Esse a mais é a quantidade que falta para Pamela chegar até a idade de Júnior. Então, Pamela tem 7, Júnior tem 11. Quanto que Júnior tem a mais que Pamela? É essa quantidade que a gente precisa descobrir em relação ao número menor. Então, o Júnior tem quantos a mais que Pamela? Júnior tem 4 anos a mais que Pamela. Então, como é que a gente chega nessa conta? 11 menos 7 dá 4. É a diferença entre uma idade e outra. Descubra, em cada caso, quantas caixas amarelas faltam para que a figura 1 fique com a mesma quantidade de caixas verdes que a figura 2 e depois complete. Aqui, o que a Pro fez? A Pro contou quantas caixas tem na figura 2 e depois contou quantas tem na figura 1. E aí, a gente precisa pensar sempre na perspectiva, não esquecer de que tem caixas atrás. Por exemplo, aqui, tem 8 caixas na frente e 8 caixas atrás. Então, aqui, quantas caixas tem embaixo? Embaixo da 1 e da 2, tem mais 2. Então, dá 4. Mais 2 na frente, dá 6. E essas duas do lado, dá 8. Então, temos 8 caixas amarelas. Para chegar na 16, quanto que falta? Então, 16 é o dobro, né? A gente precisa de mais 8 caixas aqui, desenhar mais 8 caixas para que chegue na figura igual à figura 2. Aqui é a mesma coisa. A Pro contou aqui quantas caixas tem na figura 2, caixas verdes. Então, a gente não pode esquecer que atrás das caixas que estão na frente, existem mais. Então, são 6 caixas na frente. Quantas tem para trás?
Aí a Pro contou, deu 24. Fiz até uns pontinhos aqui, para saber quantas vezes eu tinha que colocar 6 caixas. Eu tive que colocar aí mais 3 vezes, né? E considerando a da frente, dá 24 caixas. E aí eu fui contar as da figura 1. Então, a gente não pode esquecer que embaixo das caixas 1, 2 e 3, tem mais 3 caixas. Na frente aí tem 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, temos 12 caixas na figura número 1. Para chegar na figura número 2, 12 mais 12 dá 24. Então, 12 caixas são necessárias para chegar no número 24. A gente sabe que o dobro de 12 é 24. Então, são 2 vezes o número 12 aqui, para ter a mesma quantidade da figura número 2. Então, aqui nessa parte, faltam 8 caixas para chegar na figura número 2. E aqui faltam 12 caixas para chegar na figura número 2, ok? Então, não há caixas escondidas atrás das pilhas, né? Então, a gente precisa levar isso sempre em consideração, ok? Para uma campanha de arrecadação de alimentos, foram doados 31 pacotes de açúcar e 17 pacotes de café. Quantos pacotes de açúcar foram doados a mais que os de café? Então, novamente, o a mais é a diferença do que tem o número maior para chegar no número menor. A gente consegue ver aqui que tem 31 pacotes de açúcar e 17 pacotes de café. Então, para chegar no número 31, quanto que tem a mais aí? O número 31 tem a mais do 17. Então, a gente consegue ver aí que 31 menos 17, se a gente faz a conta, dá 14. Então, tem 14 pacotes para chegar no número 31. Então, 14 com 17, 31. Então, foram doados 14 pacotes de açúcar a mais que os de café. Na festa de aniversário de Roberto, foram consumidas 27 tapiocas doces e 18 tapiocas salgadas. Provavelmente o Roberto aqui é nordestino, né? Para fazer a festa de aniversário com tapioca, ele deve ser nordestino. Então, quantas tapiocas doces foram consumidas a mais que as salgadas? Novamente, o a mais aqui é a diferença, ou seja, quantas unidades ou quantas tapiocas eu preciso para chegar das 18 para chegar na 27. Então, eu sei que a maior é 27, eu vou tirar 18 e vou ver que eu consegui aí 9 tapiocas a mais, tapiocas doces, né? Foram consumidas a mais que as salgadas. Então, foram consumidas 9 tapiocas doces a mais que as salgadas. Eu preciso saber quantas unidades eu preciso chegar do 18 até o 27. Então, eu sempre vou pegar o número menor para saber quantos que tem a mais o número maior. E para isso, eu preciso pegar um número maior e tirar do número menor. E aí, a gente consegue ter a conta. O número maior, que é o 27, menos o número menor, que é o 9, é o 18, chega na conclusão do número 9. Então, 18 mais 9, 27, ok? João tem uma cédula de R$ 5 e 2 cédulas de R$ 10. Então, a gente consegue representar aqui, ó, uma cédula de R$ 5 mais 2 cédulas de R$ 10. Quanto falta para ele completar R$ 31? Então, eu somo R$ 5 mais R$ 20
são duas cédulas de 10, dá R$ 25. Para chegar nos R$ 31, quanto que falta? O número 25 para chegar no número 31. Eu posso pegar aqui o número 31, tirar 25, que eu tenho a conta. Ou a gente pode fazer também uma conta mental. 25 para chegar no 31. Eu tenho 25 já. Conto 26, 27, 28, 29, 30, 31. Então, preciso de 6. Faltam R$ 6 para completar R$ 31. Ok? Essa foi a correção da página 63. Agora, nós vamos corrigir as páginas 64 e 65. Na página 64, temos aqui. Na festa junina da escola, Daniel brincou do jogo de derrubar latas. Então, tem aqui o jogo de derrubar latas. Na segunda rodada, ou seja, depois da primeira, ele fez 14 pontos. Então, ele já tinha uma quantidade de pontos, e aí, na segunda rodada, ele ganhou 14 pontos e ficou com 22. Quantos pontos Daniel fez na primeira rodada? Então, se ele ganhou 22, na segunda rodada ele ficou com esse número, 22, ganhou 14. Então, na primeira rodada ele tinha 8 pontos, porque 22 menos 14 dá 8. Então, Daniel fez 8 pontos na primeira rodada, ou seja, na primeira vez que ele jogou, ele tinha 8 pontos. Aí, na segunda, ele ganhou 14, ficou com 22, ok? Sandra e Renato também brincaram do jogo de derrubar latas. Sandra conseguiu fazer 30 pontos. Renato fez 16 pontos, a menos que Sandra. Quantos pontos Renato fez? Então, vamos levar em consideração aqui os pontos da Sandra, que ela tinha 30 pontos. Só que Renato fez 16 pontos a menos. Então, 30 menos 16, a gente consegue ver aqui, fazendo a conta, tenho 30 menos 16 dá 14. Então, Renato fez 14 pontos nessa rodada, porque ele fez 16 a menos. 14 mais 16 dá 30, ok? A Sandra tinha conseguido 30 pontos e Renato tinha conseguido 14 pontos. Beatriz tem R$ 20 e está pensando em comprar estas duas revistas. Então, tem aqui a revista Delícias, né, de receita, R$ 9,00. E aqui, revista da Paty, tá? Que deve ser de moda, né? R$ 13,00. O dinheiro que Beatriz tem é suficiente para comprar as duas revistas? Quanto dinheiro sobraria ou faltaria? Então, R$ 13,00 mais R$ 9,00 dá R$ 22,00. Então, aqui, ó, eu somo essa revista, R$ 9,00, mais essa revista de R$ 13,00. 13 mais 9, 22. O dinheiro que ela tem é R$ 20,00, olha só. Ela só tem R$ 20,00. Ela consegue comprar essas duas revistas? Sim ou não? Então, eu tenho que fazer a conta aqui, ó. O dinheiro que a Beatriz tem é suficiente para comprar as duas revistas? Então, não é suficiente, porque faltaria R$ 2,00 para ela conseguir comprar as duas revistas. Porque se ela só tem R$ 22,00, se ela só tem R$ 20,00 e custa 22, 22 menos 20, R$ 2,00, ok? Então, faltaria aí para ela comprar com R$ 20,00, faltaria R$ 2,00. Página 65. Resolvendo problemas com adição e subtração. Em um jogo de basquete,
ao fazer uma cesta de 3 pontos, o time de Laura totalizou 31 pontos. O time de Bianca fez 4 pontos a menos que o total de pontos do time de Laura. Vamos entender aqui, então. No jogo de basquete, né, eles fizeram a cesta aí de 3 pontos. Quando eles fizeram essa cesta de 3 pontos, eles totalizaram 31 pontos. Então, quanto eles tinham antes? Eles tinham 31 menos 3, eles tinham 28 pontos. Já o time de Bianca fez 4 pontos a menos que o total de pontos do time de Laura. Então, 31 menos 4 dá 27 pontos. Então, essa é a quantidade de pontos que o time da Bianca tinha. Aí a pergunta diz: quantos pontos tinha o time de Laura antes de fazer a cesta de 3 pontos? Então, 31 menos 3 pontos que eles fizeram, o time tinha 28 pontos. Qual foi o total de pontos do time de Bianca? Então, se eles tinham 4 pontos a menos, 31 menos 4, eles tinham 27 pontos, ok? Tainá e Maurício têm juntos 30 figurinhas. Tainá e Maurício têm juntos 30 figurinhas. Então, aqui eles jogando as figurinhas, pergunta: sabendo que Tainá tem 13 figurinhas, quantas figurinhas tem Maurício? Então, se ela tem 17 figurinhas, os dois juntos têm 30. 30 menos 17, então, Maurício tem 13 figurinhas, ok? Eu consigo fazer essa conta aí de 30 menos 17 para chegar na quantidade de figurinhas que Maurício tem. Quantas figurinhas Tainá tem a mais que Maurício? Então, para a gente saber o a mais, é a diferença, né? Se Maurício tem 13, quanto que falta para chegar na quantidade de figurinhas de Tainá, que é 17? Então, eu já tenho 13. Aí, eu consigo contar de 13 para chegar no 17, falta 4. Ou eu posso pegar o número maior e tirar do número menor, também eu consigo achar esse número a mais. Então, Tainá tem 4 figurinhas a mais que Maurício. Essa foi a correção da página 65. Vamos corrigir agora as páginas 66 e 67 do livro. Na página 66, a gente tem aqui: Gisele ganhou uma caixa com 20 bombons e comeu 3 deles. Quantos bombons sobraram na caixa? Então, se tinha 20 e ela comeu 3, 20 menos 3, sobraram 17 bombons na caixa. Ana tinha R$ 9 e ganhou mais R$ 15 de sua tia. Ela quer comprar um livro que custa R$ 30. Quantos reais faltam para que Ana consiga comprar esse livro? Então, se ela tinha aqui R$ 9, e aí ela ganhou mais 15, ela ficou com R$ 24. Quanto que falta? Aí a gente pode colocar aí, ou na verdade, as moedas, né, de R$ 1. Antigamente tinha até as cédulas de R$ 1. Hoje não existe mais, né? Então, a gente consegue ver aí que ela teria que juntar mais R$ 6 para comprar o livro, ok? Então, 30 menos 24, o livro custa 30. E ela já tem 24, 30 menos 24, ainda faltam R$ 6 para a Ana comprar o livro, ok? Bruna fez um desenho de quadrados coloridos e Mariana fez um de círculos coloridos. Pergunta: quantos quadrados Bruna desenhou? Então, aqui a gente contando, a gente viu que Bruna desenhou 17. Quantos círculos foram desenhados por Mariana? Então, aqui a gente conta também
deu 24 círculos desenhados por Mariana. A Pro falou Marina, né? Mas é Mariana. Tô com a Marina na cabeça. A Marina, nossa colega da sala. Minha aluninha querida. Tô com saudade de vocês. Continuando, então, ó. Quantas figuras Bruna desenhou a menos? Então, aqui a quantidade de Bruna foi 17 quadrados e a quantidade de Mariana, 24 círculos. Quantos desenhos Bruna desenhou a menos? Pego o número maior, 24, e tiro do menor, 24 menos 17, 7 números, os 7 figuras Bruna desenhou a menos que Mariana, ok? Durante algumas semanas, 4 amigos economizaram dinheiro. Vamos descobrir quantos reais cada um tem agora? Registre seus cálculos. Então, aqui a gente viu que Ana tem 17 reais. Olha o sorriso dela, né? Porque ela ganhou 17 reais. A Larissa disse que tem 2 reais a mais que Ana. Então, eu preciso saber quanto que falta para chegar no número que Larissa tem, já que ela tem 2 números a mais, ou seja, 2 reais a mais que a Ana. Então, 17 mais 2, Larissa tem 19 reais. O João, todo feliz também, disse que tem 3 reais a menos que Ana. Então, Ana tem 17 e ele tem 3 reais a menos. Então, João só conseguiu juntar 14 reais. Que é 17 menos 3, 14. Se a gente pegar 14 mais 3, dá 17. Já o Caio, também todo feliz, diz que tem 10 reais a mais que Ana. Poxa, conseguiu juntar bastante, né? Então, 17 mais 10, ele conseguiu juntar 27 reais. Ok? Página 67, a correção. Continuando, a gente tem aqui agora na página 68 e 69. Na página 68 tem um desafio. Observe a banca de frutas e responda a questão. Aqui tem, na banca de frutas, abacaxi R$ 7,00 cada, caixa de jabuticabas R$ 5,00, 6 maracujás R$ 3,00 e 12 cajus R$ 3,00. Natália vai comprar um abacaxi e uma caixa de jabuticaba. Ela vai pagar sua compra com 2 cédulas de R$ 10,00. Quantos reais Natália receberá de troco? Então, primeiro a gente tem que somar a compra dela. Um abacaxi custa R$ 7,00 e uma caixa de jabuticaba custa R$ 5,00. 7 mais 5, 12. Ela tem 2 cédulas de R$ 10,00, que vai dar R$ 20,00. Então, 10 mais 10, 20. E aí, quanto que vai sobrar de troco para ela? Se ela tem R$ 20,00 e a compra custou 12, então 20 menos 12, R$ 8,00. Então, Natália receberá R$ 8,00 de troco. Agora, na página 69, nós temos aqui a matemática me ajuda a ser. A gente tem um texto. Uma pessoa consciente do valor das coisas. Hoje em dia, usamos o dinheiro para fazer compras, mas nem sempre foi assim. Antes de o dinheiro existir, as compras eram realizadas por meio de troca de mercadorias, como a de peixes por leite, a de frutas por tecidos, etc. Essa troca de mercadorias ficou conhecida como escambo. Com o passar do tempo, as trocas ficaram mais complexas e houve a necessidade de se criar algo que facilitasse essas trocas. Criou-se então o dinheiro. Porém, ainda hoje é possível encontrar escambos em feiras de livros, de roupas, de brinquedos, entre outras. E aí nós vamos então agora verificar as respostas com relação ao texto.
Tome nota. Como eram feitos os escambos? Por meio de trocas. Então, a gente viu aqui que a troca de mercadorias ficou conhecida como escambo. 2. O que foi criado para facilitar as trocas? Então, a gente viu no texto que o que foi criado para facilitar as trocas foi o dinheiro. Reflita. Mariana tem um caderno novo que não vai usar. E Carlos tem uma borracha nova. Carlos propôs a Mariana que trocasse a borracha pelo caderno. Considerando que o caderno custa R$ 14 e a borracha custa quase R$ 5, você considera essa troca justa? Bom, na minha opinião, não é uma troca justa, porque não tem o mesmo valor. Ou seja, a borracha ela é mais barata em relação ao caderno. O caderno é mais caro. Então, se Carlos trocar a sua borracha nova, que custa R$ 5, por um caderno que custa R$ 14, ele está saindo na vantagem. Então, na minha opinião, não é uma troca justa, ok? Então, essas foram as considerações da página 69. Página 70 e 71. Na página 70, temos aqui compreender informações. O que vamos ter? Os dados são muito usados em jogos de tabuleiro. Cada uma das faces de um dado, como o mostrado a seguir, tem pontinhos que representam números de 1 a 6. Então, nós temos aqui as faces de um dado. A Pro pegou um dado que eu já tinha feito para um outro jogo. Ele está um pouco amassado porque estava guardado, né? Mas é um dado que foi feito de um livro. Eu tirei de um livro para fazer um jogo, ok? Então, aqui tem as faces do dado e que tem pontinhos. No livro do jogo do tabuleiro da árvore das maçãs, a Pro já recortou aquela página que eu tinha feito, ó, colei. Nesse aqui tem números. Então, se a gente joga, pode cair no número. Esse número aqui, a face caiu lá do 1, ok? Então, esses são os dados que podem ser feitos aí por nós. Então, nesse caso aqui, esse dado está representado por pontinhos, a quantidade que aparece na face dele. A face é o lado. Observe ao lado o lançamento de Ana e pinte os quadrinhos com as quantidades de casas que ela pode andar. Então, aqui a Ana, ela lançou o dado e caiu na face 6, que é o lado do número 6, da quantidade de 6 pontinhos para cima. Então, vamos pintar aí 6 casas em que ela pode andar. Lucas jogou o dado e a face de 5 pontinhos ficou para cima. Então, Lucas deve andar 5 casas no tabuleiro. Dos números abaixo, cerque com uma linha aqueles que são impossíveis de sair quando jogamos um dado. Então, apenas um dado, um dado só, tem 6 faces, ou seja, 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tem 6 lados. Então, é impossível cair o lado 10, o 8, o 7, o 9 e o 11, ok? Então, aqui, importante. O resultado no lançamento de um dado é um resultado ao acaso, porque não sabemos com certeza qual será esse lançamento, qual é o resultado do lançamento. Por exemplo, eu pego um dado aqui e jogo ele. Eu não sei qual é a face que vai cair. Tem uma possibilidade de cair o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, mas eu não sei qual que vai cair. Por isso que se chama
lançamento ao acaso. Podemos dizer com certeza que Ana vai tirar 6 na próxima rodada? Não, não podemos com certeza dizer se vai ser 6, porque a gente lança ao acaso. Por exemplo, agora caiu o número 4. Então, não podemos ter certeza. Existe uma possibilidade, mas não uma certeza, ok? Ana fez uma vitamina de frutas com maçãs e laranjas. Marque com um X as frutas que Ana, com certeza, colocou na vitamina de frutas. Com certeza, ela colocou laranja e maçã. Não banana, porque ela falou as frutas que ela colocou. Então, a gente não coloca banana, não risca aqui a banana, e sim a laranja e a maçã. Carla preparou 3 taças de sorvete. Uma com sorvete de creme, uma com sorvete de chocolate e outra com sorvete de morango. A filha dela pegou uma das taças ao acaso, sem ver o sabor do sorvete. Então, ela pegou sem ver, não dá para saber qual que ela pegou. Marque com um X a frase correta sobre o sabor da taça que a filha de Carla pegou. Então, aqui, o sabor com certeza é creme? Não dá para saber, porque ela não viu. Talvez o sabor seja creme? Talvez. Então, se foi ao acaso, talvez seja o sabor creme. É impossível o sabor ser creme? Não, não é impossível, porque dentro dessas 3 taças tem o sabor de creme. Então, há uma possibilidade, ou seja, talvez o sabor seja creme. Daniel e Rui estão brincando com os 2 dados. Daniel tirou a face 5 e a face 4. E Rui tirou a face 3 e a face 6. Complete. Rui tirou 3 e 6, que adicionados resultam em 9. 9 pontos. Daniel tirou 9 pontos ao todo. Na próxima jogada, Rui, que vai fazer 13 pontos, jogando os 2 dados. Desculpa, vamos voltar aqui. Ó. Na próxima jogada, Rui disse que vai fazer 13 pontos jogando os 2 dados. Isso é impossível acontecer? Talvez aconteça. Acontecerá com certeza? Então, aqui talvez aconteça, porque 2 e 2 dá 4, e 3 e 1 dá 4. 9 com 4 dá 13. 9, 10, 11, 12, 13. Então, se ele jogar 2 dados e as faces deles caírem, por exemplo, que nem a Pro colocou aqui, 2 e 2, ele já tem 9. E tirando 2 e 2, dá os 13 pontos que ele disse que ia fazer. Então, talvez isso aconteça, né? Também tem a possibilidade dele tirar nos dados as faces 3 e 1. 9 com 4 dá 13, ok? Então, talvez aconteça. É impossível acontecer? Não, não é impossível acontecer. Acontecerá com certeza? Não sabemos se com certeza. Ele pode tirar aí 6 e 1 e ultrapassar os 13 pontos que ele disse que ia fazer. Ele pode também tirar 1 e 1 e não conseguir atingir os 13 pontos nessa rodada. Então, talvez aconteça, ok? Então, essa foi a correção da página 71. Continuando, nós vamos agora corrigir a página 72 e 73. Na página 72, para terminar, pinte as fichas com os resultados indicados em cada quadro. Então, essa ficha aqui, a gente tinha que pintar o resultado de número 10. Então, a soma de 9 mais 1 dá 10, 5 mais 5 dá 10, 3 mais 7 dá 10, 7 mais 3 dá 10, 2 mais 8, 10 e 6 mais 4, 10. Aqui o resultado tem que dar 14. Então, 3 mais 11, 14, 7 menos 3, 14, 26 menos 12, 14, 12 mais 2, 14, 30 menos 16, 14 e 14 menos 0, 14.
Regina foi ao hortifruti. Ela comprou um abacaxi por R$ 7 e uma melancia por R$ 10. Então, aqui abacaxi R$ 7 cada e melancia R$ 10 cada. Quantos reais Regina gastou no total? Então, 7 mais 10, 17. Regina usou uma cédula de R$ 20 para pagar a compra. Quantos reais ela recebeu de troco? Então, 20 menos 17, R$ 3 ela recebeu de troco, ok? Aqui, Carlos e André foram à papelaria. Lê as informações abaixo e depois responda as questões. Carlos comprou um caderno por R$ 7 e uma cartela de adesivos por R$ 7. Então, 7 mais 7 deu 14. André comprou uma lapiseira por R$ 10 e uma caneta por R$ 7. 10 mais 7, R$ 17. Quem gastou mais dinheiro? Carlos ou André? André, porque ele gastou R$ 17. Quantos reais a mais? R$ 3 a mais, porque 14 até chegar a 17 dá R$ 3 a mais aí. André gastou para fazer essa compra, ok? Desenhe a menor quantidade de cédulas que Carlos pode usar para pagar suas compras sem receber troco. Então, a menor quantidade de cédulas, 10 mais 2 e mais 2 igual a R$ 14, que é aí a quantidade que Carlos precisa gastar, tá bom? Agora aqui, complete com o número que falta em cada caso. Para dar 10, eu preciso de 3. Então, 7 mais 3, 10. 10 menos 7 igual a 3. 4 mais 3 igual a 7. 5 mais 5 igual a 10. 4 mais 5 igual a 9. O que aprendemos nessas atividades? Consigo adicionar ou subtrair nas atividades que faço em casa? Sim, eu consegui adicionar ou subtrair nessas atividades, ok? Utilizo adições ou subtrações em situações do meu dia a dia? Sim, nós vimos aí as questões, né, das festas, das compras, ok? Então, a gente consegue sim utilizar adições e subtrações nas situações do nosso dia a dia. Tá bom? Essa foi a correção aí até a página 73 do livro de matemática.